milhares de anos, o amor entre iguais era tão comum que não existia nem o conceito de homossexualidade para os povos antigos. As tribos das ilhas de Nova Guiné, Fiji e Salomão no Oceano Pacífico, cerca de 10 mil anos atrás, exercitavam algumas formas de homossexualidade ritual. Os melanésios acreditavam que o conhecimento sagrado só poderia ser transmitido por meio do coito entre duplas do mesmo sexo. No rito, um homem travestido representava um espírito dotado de grande alegria, e seus trejeitos não eram muito diferentes dos de um show de drag queen atual. Um dos mais antigos e importantes conjuntos de leis do mundo, elaborado pelo imperador Hammurabi, na antiga Mesopotâmia, em cerca de 1750 a.C., contém alguns privilégios que deveriam ser dados aos prostitutos e prostitutas que participassem dos cultos religiosos. Eles eram sagrados e tinham relações com os homens devotos dentro dos templos de Mesopotâmia, Fenícia, Egito, Sicília e Índia, entre outros lugares. Herdeiras do Código de Hammurabi, as leis hititas chegam a reconhecer uniões entre pessoas do mesmo sexo. Na Grécia e na Roma antiga, era absolutamente normal um homem mais velho ter relações sexuais com um homem mais jovem. O filósofo grego Sócrates, adepto do amor homossexual, pregava que o coito anal era a melhor forma de inspiração, e o sexo heterossexual, por sua vez, servia apenas para procriar. Para a educação dos jovens atenienses, esperava-se que os adolescentes aceitassem a amizade e os laços de amor com homens mais velhos para absorver suas virtudes e seus conhecimentos de filosofia. Após os 12 anos, desde que o garoto concordasse, transformava-se em um parceiro passivo até por volta dos 18 anos. Normalmente, aos 25 anos, tornava-se um homem, e aí esperava-se que assumisse papel ativo. Entre os romanos, os ideais amorosos eram equivalentes aos dos gregos, e a pederastia, relação entre um homem adulto e um rapaz mais jovem, era encarada como um sentimento puro. No entanto, se a ordem fosse subvertida e um homem mais velho mantivesse relações sexuais com outro, estava estabelecida sua desgraça. Os adultos passivos eram encarados com desprezo por toda a sociedade, ao ponto de o sujeito ser impedido de exercer cargos políticos. Parte do modo como os povos da antiguidade encaravam o amor entre pessoas do mesmo sexo pode ser explicado, ou ao menos das suas crenças. Na mitologia grega, romana ou entre os deuses hindus e babilônicos, por exemplo, a homossexualidade existia. Muitos deuses antigos não têm sexo definido. Alguns, como o popularíssimo hindu Ganesh, da fortuna, teriam até mesmo nascido de uma relação entre duas divindades femininas. Não era difícil perceber que na antiguidade o sexo não tinha como objetivo exclusivo a procriação. Isso começou a mudar, porém, com o advento do cristianismo. Durante a Idade Média, de acordo com Sylvie a relação homossexual, devido à influência de fatores religiosos, passou a ser bastante oprimida, tendo sido o prazer sexual, de um modo geral, visto como pecado, uma tentação diabólica. Na Renascença, a homossexualidade foi tornando-se causa de pequenas, leves e raras execuções. Novos áreas de liberdade inebriavam a história, mas os homossexuais ainda seriam atacados pelos protestantes, que, apesar de defenderem a educação de seu povo, passaram a ver homossexuais e prostitutas como escória social na terra e no reino divino, voltando para estes grupos os julgamentos e execuções. Os jesuítas relataram que sodômia também era comum entre os samurais. Na China, outro missionário relatou a existência de um grande número de prostitutas e sodômia generalizada. A visão ocidental passou a interferir na tradição milenar do Oriente apenas no século XIX, com o aprimoramento da comunicação e a invasão de territórios orientais por europeus. Em toda a América do Norte foi observada a prática de sodômia entre as tribos nativas. O travestismo era comum em tribos como os Sioux. Ao povo asteca existia até um deus patrono da homossexualidade e da prostituição, Xixó. Práticas e rituais com sexo entre homens também foram relatadas. Na América do Sul, em tribos de caçadores, os homens que não gostassem de desempenhar o papel social de seu gênero poderiam juntar-se às mulheres nos afazeres da agricultura e cuidados domésticos. Para participar do grupo feminino, deveria deixar os cabelos alongados e ser passivo no sexo. Os conquistadores europeus caçavam os nativos travestidos, conforme ensinado em sua terra natal. No Brasil, o sexo homossexual sempre fora praticado entre os índios. Em algumas tribos, essa era a forma de curandeiros passarem seus conhecimentos. Os rituais de iniciação fazem parte da tradição do índio, entrando na puberdade em muitas comunidades inclui-se a iniciação sexual. No século XVIII, a ciência tomou conta de caracterizar a homossexualidade como doença. Na verdade, foi descrita entre doença e etnia, como se através das características de comportamento do indivíduo ele fizesse parte do grupo étnico. Diversas experiências de cura de homossexuais foram empregadas, obviamente sem sucesso. Em um contexto no qual, nos séculos passados, Inglaterra, Portugal, Espanha e França juntos dominavam boa parte dos territórios ao redor do globo, a influência dessas legislações preconceituosas se estendeu não apenas pela Europa, mas também por todas as suas colônias. Os séculos seguintes trouxe grandes avanços, apesar de toda a luta. Durante o avanço do nazismo alemão, por exemplo,
A população LGBT era levada para os campos de concentração e extermínio. Inclusive, dois dos símbolos do movimento tiveram suas raízes neste momento histórico: o triângulo invertido de cor-de-rosa e o triângulo preto invertido, respectivamente designavam homens gays e as mulheres associais, grupo na qual se incluíam as lésbicas. Os LGBT foram submetidos a vários tipos de tortura, castração, terapias de choque, lobotomia e até mesmo estupros corretivos. Até os anos 60, ser homossexual era crime em todos os estados dos Estados Unidos da América, exceto Illinois. Até então, símbolo de progressismo no mundo ocidental. Uma das maiores mentes de todos os tempos, o pai da computação Alan Turing, por exemplo, sofreu castração química como pena do governo inglês em 1952, mesmo após trazer avanços que ajudaram no fim da Segunda Guerra. A Rebelião de Stonewall. Em 28 de junho de 1969, uma das mais importantes rebeliões civis da história se inicia em Stonewall Inn, em Greenwich Village, nos Estados Unidos. Gays, lésbicas, travestis e drag queens enfrentaram a força policial em um episódio que serviu de base para o movimento LGBT em todo o mundo. Conhecido como a Rebelião de Stonewall ou Stonewall Riot, o episódio durou 6 dias seguidos como uma resposta contra a ação arbitrária e preconceituosa do efetivo policial, que tinha como rotina a promoção de batidas e revistas de cunhos humilhantes nos bares e boates gays da cidade de Nova York. Uma das principais consequências da rebelião foi a criação de dois importantes grupos para a história do movimento LGBT: o GLF, Gay Liberation Front, e o GAA, Gay Activist Alliance. O movimento LGBT no Brasil surgiu em um contexto de grande repressão e injustiça social, a ditadura militar, que foi dos anos 60 até os 80. Assim, o surgimento de algumas publicações LGBT, como os jornais de Lampião de Esquina e Xana com Xana, foram essenciais para o crescimento e amadurecimento do movimento no Brasil. O jornal Lampião da Esquina surgiu nos anos de 1978 e tinha um cunho abertamente homossexual, apesar de abordar também outras importantes questões sociais. 3 anos depois, em 1981, um grupo de lésbicas fundou o jornal Xana com Xana, vendido e distribuído no Ferros Bar, conhecido como Bar Público de Lésbicas. Não aprovada pelos donos do bar, as mulheres foram expulsas alguns anos depois, resultando em um ato político que deu origem ao que ficou conhecido como o Stonewall brasileiro. Por conta desse levante, que resultou no fim da proibição da comercialização do Xana com Xana, o dia 19 de agosto é um marco no qual se comemora o Dia do Orgulho Lésbico em São Paulo. Ao longo das décadas, o movimento LGBT obteve diversas conquistas. No Brasil, até a década de 80, o chamado homossexualismo, isso mesmo, com o sufixo ismo utilizado para designar doenças, ainda era visto como um transtorno pelo Código de Saúde do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Assim, um grupo gay da Bahia iniciou nos anos 80 uma campanha em nível nacional para a despatologização da homossexualidade, obtendo vitória em 1985, frente ao Conselho Federal de Medicina. Esse processo aconteceu anos antes da OMS retirar a homossexualidade da sua lista internacional de doença. Também na década de 80, o movimento LGBT, por meio do grupo Triângulo Rosa, defendeu a utilização do termo orientação sexual, quanto até então socialmente utilizado opção sexual. A ideia era utilizar menções ao termo na Constituição, mas particularmente nas políticas que vetam a discriminação. Apesar de não conseguir atingir esse objetivo em nível nacional, o termo passou a fazer parte de legislações municipais e estaduais. As paradas de orgulho LGBT também são uma importante conquista no movimento no país, unindo um grande público ano a ano e trazendo mais visibilidade para essa comunidade. Bom, depois de tudo isso, chegamos no século XXI, em que o casamento gay, em maio de 2011, o STF reconheceu a união gay como uma entidade familiar. Em junho, tivemos a primeira união gay do Brasil. O comerciante Luiz André e o cabeleireiro José Sérgio são o primeiro casal gay a obter a certidão de casamento civil no Brasil. 2 anos depois, o CNJ proibiu que cartórios de todo o Brasil se recusassem de celebrar um casamento homossexual. Além disso, hoje em dia, é possível a adoção com relação a pais gays. Em 2005, aconteceu a primeira adoção feita por um casal homossexual no Brasil, quando a menina Teodora foi acolhida por Vasco Pedro da Gama e por Júnior de Carvalho. O reconhecimento veio no ano seguinte, quando o nome do casal foi colocado no registro de Teodora. 3 anos depois, o CNJ mudou o formato da certidão de nascimento do tradicional de pai e mãe para filiação. Em 2015, o STF negou o pedido do Ministro Público do Paraná para anular a adoção de pais gays com crianças com menos de 12 anos, alegando que eles
não teriam uma união estável. Além disso, ocorreu também a mudança de nome civil e social. Em maio desse ano, o STJ decidiu que um transexual pode alterar o sexo registrado em sua identidade civil, sem realizar a cirurgia de mudança de sexo. Também contamos com eleições de candidatos que são assumidamente homossexuais. Em 2006, o elitista Clodovil Hernandes foi eleito deputado federal por São Paulo, se tornando assim o primeiro político assumidamente gay no Brasil. Em 2010, o professor Jean Willis ganhou como deputado federal no Rio de Janeiro, defendendo a causa gay. Em 2017, Edgar de Souza se tornou o primeiro prefeito casado com outro homem no Brasil. Temos também cirurgias de mudança de sexo. O SUS oferece a cirurgia de mudança sexual de homem para mulher desde 2008 e de mulher para homem desde 2013. Além da cirurgia, o SUS também oferta acompanhamento multiprofissional como parte do tratamento. Sandy dos Santos foi a primeira brasileira a realizar essa cirurgia. Também há presença agora na mídia de gays. Em 2011, o SBT transmitiu o primeiro beijo gay na televisão brasileira, na novela Amor e Revolução. Já a Rede Globo transmitiu o primeiro beijo gay em 2014, na novela Amor à Vida, e exibiu a primeira cena de sexo gay em 2016, na novela Liberdade, Liberdade. Contamos hoje também com muitas paradas de orgulho LGBT. Em 2006, São Paulo foi palco da maior parada da celebração LGBT do mundo, com 2,5 milhões de participantes. O evento se alastrou pelo país e de Rio de Janeiro, Porto Alegre e outras 23 cidades também cediam paradas de orgulho LGBT. E essas são algumas das conquistas e como é atualmente com relação aos grupos envolvidos.